É comum a gente associar a democracia à eleição. Essa coisa que a gente faz de 4 em 4 anos, quando a gente vota nos nossos representantes, no legislativo, no executivo. Mas é isso que é a democracia? É esse que é o governo do povo? Verdade, faz sentido a gente pensar que quando a gente elege alguém, essas pessoas que estão nos representando vão alterar as regras do jogo social. Mas o Estado, né, não é só isso, não é só o legislativo e o executivo. Nós temos também os funcionários, né, a burocracia, temos o judiciário. O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo existem para fiscalizar o trabalho uns dos outros. Só que não existem só os poderes formais. Sim, existem outros poderes que são informais, né? Atuam por trás do Estado, por exemplo. O poder da mídia, da igreja, do dinheiro, dos lobbies, das grandes corporações que funcionam por trás dos poderes executivo, legislativo e às vezes até do judiciário. Esses poderes que estão por trás dos poderes oficiais, eles podem comprar influência. É assim que esses outros agentes influenciam na política, fazendo os seus interesses valer para além do que está regido pelo Estado. Apesar de a gente ter registro de diferentes povos, diferentes sociedades que têm participação popular nas suas tomadas de decisões, o nosso sistema governamental, ele se remete à Grécia Antiga. Agora, olha que interessante, mesmo na Grécia, que você pensa que, né, a democracia vem dali, mas ali o demo, povo que tem o poder, a cracia, não é verdade que inclua todo mundo. Sim, exatamente. Na Grécia Antiga, só era considerado cidadão, o sujeito que poderia participar das discussões políticas, o homem que tinha riqueza. As mulheres, os escravos, os estrangeiros eram todos excluídos desses debates. O que tinha de muito bacana na Grécia era a valorização da vida política que se dava. A ideia de que você tinha que sair da esfera privada, da casa, e ir para a praça pública e fazer discussões em público e eleger os grandes temas que diziam respeito ao povo, ainda que não fosse todo mundo que votasse. Isso é que era bacana, a valorização do político. Já na Idade Média, a gente teve uma espécie de suspensão da democracia. Houve uma centralização do poder, tanto nos senhores feudais, quanto depois no regime absolutista, na figura dos reis. Mas aí você tem o aparecimento da burguesia. A burguesia vai ter um papel muito importante. Ela vai acabar com o poder dos reis, em alguns lugares cabeças de reis vão rolar, em outros lugares isso não é necessário, você mantém o rei, mas o poder passa para o parlamento. Essa mesma burguesia que no período anterior foi um sujeito revolucionário, passou a concentrar um poder econômico muito grande. E esse poder econômico, tempos depois, começou a disputar com o próprio poder político. Uma vez que a burguesia ascende ao poder, organiza o poder a seu modo, lá pelas tantas, o poder econômico começa a atuar por trás desse palco dos poderes organizados. Inclusive, o poder de uma burguesia internacional que não necessariamente tem interesses ligados com os da burguesia nacional. No caso da Guerra da Água na Bolívia, FMI, Banco Mundial acabaram atuando junto ao governo local para fazer com que a água fosse privatizada pelo interesse de empresas italianas, espanholas, norte-americanas e contra o interesse da população. Legal que a população agiu, foi para a rua e conseguiu reverter o processo. Muito bom quando a população participa diretamente assim dessa forma, mas isso nem sempre é possível, né? Na verdade, se a gente for pegar os dados, a própria participação indireta nas eleições, ela vem caindo. Se a gente pegar a história do Brasil, a história da democracia que é recente, quando a gente fez uma república democrática, onde o povo podia votar, esse processo, na verdade, ele foi um pouco imposto. Eram interesses de militares, interesses de latifundiários, que lá pelas tantas estavam insatisfeitos com a monarquia, que tinha inclusive viabilizado o quê? A abolição da escravidão. Desde lá, nossas eleições foram meio fraudulentas, né? A gente teve o Estado Novo com Getúlio, finalmente a ditadura militar em 64. Parece que a gente não se acostumou muito com essa história de democracia. Depois da ditadura, o período da redemocratização foi um período muito importante. Começou com uma super participação popular das pessoas na rua pedindo as diretas já, mas não foi uma maravilha. Você teve ali um presidente eleito indiretamente, que foi o Tancredo Neves. Depois disso a gente teve um presidente eleito diretamente, que foi o Collor, e que foi empichado. Depois disso a gente tem o Fernando Henrique, depois tem os governos petistas, Lula e Dilma, e de novo impeachment. Hoje nós temos 35 partidos, de
disputam a presidência sozinhos ou coligados, e as 81 cadeiras para senadores. Muito bem. Com 35 partidos, você tem que fazer muitas coligações, ceder a interesses locais aqui e ali, e isso é que faz com que a nossa democracia hoje tenha um acordo entre o executivo, a presidência e o legislativo, que é chamado de presidencialismo de coalizão. Então, o que a gente tem hoje? Um presidente, naturalmente, o líder do executivo, onde ele é tanto chefe de governo quanto chefe de Estado, mas ao mesmo tempo ele tem que ser uma peça central para essa governabilidade, ele tem que conseguir montar uma coalizão dentro do legislativo. E só montando uma coalizão dessa maneira, ele conseguia garantir a sua governabilidade, dado que o legislativo ele tem bastante poder nesse aspecto. Do ponto de vista das vantagens, teoricamente, a ideia é de que você consegue garantir, de certa maneira, uma legislatura mais equilibrada, que consiga abranger maiores setores da sociedade. Na medida que um presidente ele tem que montar uma coalizão cada vez maior para garantir sua governabilidade, ele insere mais setores da sociedade dentro da sua coalizão. Pois é, mas quem são os nossos representantes nessa coalizão? Você não tem uma representação grande de mulheres, não tem uma representação grande de negros, não tem uma representação grande de índios no Brasil. E eles todos fazem parte da nossa população. Uma reforma política, ela poderia viabilizar mais participação popular, fosse direta, como plebiscitos, ou até mesmo indireta, como conselhos populares. Entre os temas que a gente mais discute hoje para a reforma política, está a discussão presidencialismo versus parlamentarismo, a discussão de voto distrital ou proporcional e a questão muito importante dos custos de campanha. No parlamentarismo, a maior vantagem é o fim do presidencialismo de coalizão. A população elege os deputados e os senadores e esses elegem o primeiro-ministro. A desvantagem é que o povo deixa de votar diretamente o presidente. A mudança do proporcional para o distrital, ou também o distrital misto, tem a ideia de amarrar o voto dos eleitores a uma lista de candidatos do partido, de tal modo que se elejam os mais votados de cada partido. No que diz respeito ao financiamento público de campanha, isso também seria uma boa. Por quê? Para corrigir o que está existindo hoje com o fato de que cada candidato pode usar o seu patrimônio além de receber doações privadas. Com o fundo público, esses recursos seriam distribuídos de uma maneira um pouco mais igualitária, né? Uma nova ameaça à democracia moderna, todo mundo deve ter ouvido falar. É o que está acontecendo com as tecnologias de comunicação. A facilidade que todo mundo se transforme em um fornecedor de informação acabou fazendo com que você tenha uma série de informações não verdadeiras, as chamadas fake news. Interesses econômicos pesados podem, além disso, fazer com que robôs disparem essas informações falsas, o que acaba prejudicando muita democracia por aí. Aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil nas últimas eleições. Mas a gente não pode condenar totalmente o uso da tecnologia, né? Essas tecnologias novas, elas poderiam até mesmo ajudar a ampliar a participação popular e fortalecer ainda mais a democracia. É isso aí. A gente tinha que transformar a participação popular em mais qualificada. Tínhamos que transformar os nossos próprios congressistas em pessoas que tivessem informações mais qualificadas nas suas mãos. A universidade poderia trabalhar mais, os cientistas poderiam trabalhar mais. Imagine uma votação sobre as mudanças climáticas. Os nossos congressistas não entendem muito sobre isso. Mas, se você desse o jeito de fazer a sociedade participar mais das discussões que são feitas no Congresso, isso sim poderia fortalecer muito a nossa democracia.